mas vou falar assim mesmo. A igreja esse ano está completando 20 anos. 20 anos. Nós estamos empenhados em fazer da celebração dos 20 anos de organização dessa igreja um momento memorável de renovação do nosso compromisso missionário. O mesmo compromisso missionário que fez com que essa igreja fosse plantada aqui nesse lugar. O mesmo compromisso. Uma atividade, então, de culto, de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, para marcar os 20 anos. Nestes 20 anos, ou nesse 20º aniversário, nós precisamos fazer uma renovação do nosso compromisso missionário. Nós estamos com uma página no Facebook. Essa página eu criei a semana passada, já tem 125 conexões na página. Alguns irmãos nossos devem ter, não sei se estranharam, porque eu tive chance de conversar antes, estão lá como administradores. Significa que se eu tiver algum impedimento, qualquer impedimento de acessar a página, de publicar na página, ou de remover da página qualquer conteúdo que não seja condizente com a nossa fé, os administradores têm. Então, vai lá e verifique na página a questão da administração. Se você está lá como administrador, o administrador tem pleno acesso a todo o conteúdo da página, para publicar conteúdo também, para abrir a página, porque existe uma página que está lá na rede social que nós não temos acesso a ela. Não sei quem abriu, não sei quem fez, não temos acesso, não temos senha, não temos nada. Então a nossa página está lá, e a página nossa é aquela que está com o logo assim: Eu Indico a EPB no IBC. Essa é a nossa página, tá? Essa é a nossa página. Esse selo, Eu Indico a EPB no IBC, eu pedi que o meu filho fizesse, ele sabe fazer esse negócio, e agora eu vou pedir para ele fazer um selo dos 20 anos, para a gente já começar a divulgar o 20º aniversário da igreja. Então a página está lá. Quero informar que lá, o culto do domingo passado, que está lá na página, que foi transmitido pela página, assim como essa escola dominical está sendo transmitida pela página, o culto do domingo passado até ontem tinha 1.262 acessos. Portanto, é uma ferramenta importantíssima para utilizarmos, que são as redes sociais. O Facebook, portanto, que está, onde temos a página, mas é preciso ir lá no YouTube também, divulgar isso, inclusive entre os familiares e os amigos, para irem lá se inscreverem no YouTube, e nós precisamos de ter 1000 inscrições para transmitir os cultos ao vivo pelo YouTube, Então é preciso que a gente divulgue isso, e para que assim que a gente alcance as 1000 inscrições, nós possamos transmitir o culto ao vivo já pelo YouTube, não mais pela página, E tem muito mais alcance, mais visibilidade. Na página da igreja você vai encontrar o estudo de hoje sobre a igreja de Esmirna, feito pelo reverendo Hernandes. Tem lá um vídeo com o estudo feito pelo reverendo Hernandes, que eu publiquei lá. Lá tem sermão do reverendo Ageu Magalhães, lá tem sermão do reverendo Augustus, lá tem sermão do reverendo Paulo Brasil, todos pastores presbiterianos, reformados. Então a gente só precisa tomar cuidado para não publicar coisa estranha lá, mas todos estão lá, Então assim, não é uma página do pastor da igreja, não é uma página do pastor, a página é da igreja, para divulgar o evangelho, a mensagem, através das redes sociais, tá bom? Faço essa comunicação agora na abertura, aproveitando que este estudo está sendo transmitido ao vivo agora, e depois o vídeo irá para o YouTube, e iremos publicar em outras páginas e outros perfis, que a palavra de Deus precisa ser pregada, a semente do evangelho precisa ser semeada, tá bem? Estudo número 4 da série sobre igrejas em apuros, igreja de Esmirna, uma igreja rica. Por favor, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que me passo a fazer. Apocalipse 2, de 8 a 11.
Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está por lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Deus abençoe sua palavra linda. Eu sempre começo utilizando o recurso de dar para você o resumo da lição numa frase, no início, para que isso paute o nosso estudo e nós não fiquemos aí, sem um foco, sem uma direção. A lição hoje, numa frase, é dita ou pode ser dita da seguinte maneira: os sofrimentos a que estamos sujeitos nesta vida têm um propósito no plano de Deus. Olha que ensino sublime, eu vou repetir. Os sofrimentos a que estamos sujeitos nesta vida têm um propósito no plano de Deus, que tem controle total sobre a história e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Esta é a lição de hoje, uma frase. O que você aprendeu hoje na escola dominical? Se alguém perguntar, a resposta está aqui. É isso. Por que essa lição é importante? Por que é importante que você saia daqui sabendo disso? Não é saber por saber. Existe uma razão, existe uma condição relevante para que você saia daqui sabendo disso. Veja só, não é verdade que nós temos que lidar com o sofrimento? Quem aqui não sofre? Ninguém aqui sofre, Todos nós de alguma maneira temos que lidar com o sofrimento. E eu não posso dizer que o meu sofrimento é maior que o seu, nem que o seu é maior do que o meu, porque o Senhor não nos permite provações que nós não possamos suportar, Então o sofrimento varia de um para o outro, mas todos temos que lidar com o sofrimento. Não é novidade isso. Se nós fôssemos agora conversar aqui, um a um, cada um tem uma coisa que está preocupando. Às vezes acontece até a gente sentar num banco desse, confortável, no ar-condicionado, num ambiente extremamente agradável e favorável, e não conseguir se concentrar no estudo, porque alguma coisa está preocupando a cabeça da gente, alguma coisa estaria às vezes martelando a cabeça da gente. Então nós precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Nós somos bombardeados com o falso ensino de que, se estamos sofrendo, é porque Deus está nos punindo pelo pecado. Eu não vou banalizar o pecado, não vou dizer que pecado não é pecado, não vou dizer que pecado não tem consequência, eu não vou, porque a Bíblia não me autoriza a dizer isso. Mas dizer que se você está sofrendo porque Deus está punindo pecado, então eu vou lhes dizer uma coisa, meus irmãos: se essa história fosse assim, nós já teríamos virado poeira de estrelas, sabe? Portanto, preste atenção, não aceite este ensino, não acolha isto. Isto é uma miséria, isto é o anti-evangelho, isto é um ataque de Satanás à graça de Deus. Portanto, tenha isso em mente. Na verdade, o sofrimento tem um propósito no plano de Deus. Na lição de hoje, nós vemos que a carta escrita à sofrida igreja de Esmirna, que enfrentava grandes tribulações e sofrimentos,
nesta carta, olha que coisa maravilhosa. Nesta carta, Jesus faz elogios e não faz nenhuma censura a essa igreja. Que coisa maravilhosa. Vejam a sensibilidade do Senhor Jesus. Ele está se dirigindo a uma igreja que estava enfrentando tribulações e sofrimentos. Ele não faz nenhuma censura a ela. Será que é porque essa igreja estava agindo de forma infiel, de forma não apropriada, estava se lamentando e lamuriando por causa do sofrimento? Certamente não. Certamente não, porque se assim estivesse fazendo, teria sido censurado pelo Senhor. A igreja de Esmirna foi aprovada por Jesus, mesmo sendo uma igreja pobre, muito pobre e sofrida. Era uma igreja rica, não é? Exatamente, era uma igreja rica. Nós precisamos aprender, irmãos, ensinar, porque aqui nós não aprendemos por aprender, nós aqui aprendemos para viver e para ensinar. Todas as vezes que falo da recuperação da nossa consciência missionária, da mesma consciência missionária que moveu irmãos e irmãs, que plantaram sob o poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, sob o senhorio de Jesus Cristo, esta igreja para Ele aqui. Quando digo isso, estou dizendo porque tudo que aprendemos aqui, nós precisamos viver e precisamos ensinar a outros também, porque tem gente que está sendo enganada, tem gente que está sendo oprimida, tem gente que está sendo levada a uma compreensão errada do Evangelho, há um desprezo pela graça de Deus por causa de ensinos errados que andam por aí. Nós precisamos aprender que os sofrimentos deste mundo não são impedimento para a ação da graça de Deus, não são, e para uma vida de testemunho fiel. No final das contas, o que precisamos mesmo é saber que em situações adversas, como perseguição e pobreza, Deus está sempre presente, cumprindo o seu plano perfeito. Confiar na ação misericordiosa e providencial de Deus em meio ao sofrimento é uma outra coisa que nós precisamos aprender. A confiar na ação misericordiosa e providencial de Deus em meio ao sofrimento. Manter um testemunho fiel a Cristo e aguardar a recompensa por sua perseverança. Há no texto que lemos uma promessa de recompensa àqueles que perseveram. O texto diz, Jesus está dizendo à igreja que ela terá tribulação de 10 dias. E aí, alguém que queira encontrar coisa oculta na revelação do Apocalipse, não é? No Apocalipse 51, vai ficar perguntando, mas o que é 10 dias aqui? 10 dias é um tempo. Mas na sequência ele diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ou seja, você vai sofrer por um tempo. O seu sofrimento se dá num tempo. Portanto, o seu sofrimento é um sofrimento limitado. Mas você vai receber a coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Você percebe? Sofrimento temporário, vida eterna. É disso que o Senhor está falando para uma igreja sofrida, perseguida. E é isso que ele percebe na igreja. Ele diz, é por isso que ele diz que é aquele que perseverar, não é? Aquele que perseverar será salvo. Aquele que perseverar será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Nosso sofrimento nesse mundo, meus irmãos, é temporário. Ele pode no máximo durar 100 anos, se a nossa vida durar 100 anos. Mas a vida em Cristo é eterna. Então, o Senhor se dirige à sua igreja perseguida, sofrida, atribulada, e diz: olha, fica firme. Ele não tem censura a fazer, mas ele tem encorajamento, né? Ele tem encorajamento.
ele tem exortação à perseverança, mas censura não tem. Não é? Louvado seja Deus por isso. Assim como fizemos no domingo passado, que perguntamos: podemos aplicar as qualidades da igreja de Éfeso à igreja do IBC? Foi para fazermos uma avaliação. Precisamos avaliar se os defeitos da igreja de Éfeso também não estão presentes na igreja do IBC. Mas, voltando aqui, será que a igreja do IBC, que nós somos a igreja aqui presente agora, e a nós cabe responder isso, será que o Senhor Jesus Cristo, andando por entre essa igreja, porque a ideia de Jesus andando por entre os candelabros, né, é exatamente a que o Senhor está presente, ele caminha na sua igreja, no meio do seu povo, ele não está ausente, ele está presente, caminhando no meio do seu povo, portanto ele conhece toda a situação de toda a sua igreja, em todo lugar, não é? Então assim, será que o Senhor caminhando entre nós, dirá para nós as mesmas coisas que disse à igreja de Esmirna, ou o Senhor não terá nenhuma censura a nos fazer? Porque nós precisamos olhar isso em relação ao Senhor, porque não é em relação aos homens, porque aqui em Esmirna, quem está causando perseguição, sofrimento, tribulação à igreja, são homens, não é? Alguns dos quais o Senhor chama de sinagoga de Satanás, não é? Então assim, é importante que nós tenhamos isso em mente, que o Senhor está caminhando no meio da sua igreja, que Ele conhece a sua igreja, e que nós estejamos sempre abertos a ouvir o que o Senhor tem a dizer a respeito da nossa igreja. É o Senhor. Nós não nos preocupamos com a opinião das pessoas, porque não são as pessoas que nos julgam, um só nos julga, é o Senhor. Mas com a opinião do Senhor, nós precisamos nos preocupar sim. Exatamente. Então, ou seja, ensino estranho na igreja, nem pensar, né? Essa é uma coisa que o Senhor não encontrou em Esmirna, né? Por isso ele não censura a igreja, porque não encontrou lá falso ensino, não encontrou lá falso profeta, não encontrou não é? Mas ele alerta a igreja contra a sinagoga de Satanás, né? Ou seja, que está causando danos à igreja, que está causando perseguição à igreja. Depois nós vamos ver isso, não é? No decorrer do nosso estudo. Está bem? Muito bem. O grupo, vamos falar então sobre essa questão, já esclarecer essa questão da sinagoga de Satanás aí. O grupo de membros da sinagoga judaica em Esmirna era composto de judeus que haviam recusado a mensagem do Messias, certo? Então, lá em Esmirna tinha uma sinagoga. Essa sinagoga era composta de judeus que rejeitaram a mensagem do Messias. Uma outra expressão, que rejeitaram o Evangelho. A cidade era muito rica, né? Quando a gente vai falar, estudar sobre a cidade de Esmirna, ela era rica, era uma cidade cultural, religiosa, empresarial. E esses judeus eram ricos também. Acontece com eles, né, mais ou menos aquilo que aconteceu com muitos judeus quando estavam no exílio babilônico, né? Existe uma lenda aí que diz que os judeus no exílio se juntaram, seguiram o Senhor. Conversa, um remanescente permaneceu fiel. Quando você lê o profeta Ezequiel, ele vai falar de um pessoal, né, de uma turma que chegou lá na Babilônia, que se deu bem lá, e esqueceu do Senhor. Ele diz palavras terríveis, que eu não vou dizer aqui, né? Se você quiser saber o que ele diz, né, a maneira como ele diz, a linguagem que ele utiliza, vai lá ler o profeta Ezequiel, que é um profeta do exílio. Então eles chegaram lá e se deram bem, ganharam dinheiro, se tornaram ricos e não querem saber do Senhor. Aqui nessa cidade rica existe então uma sinagoga formada por judeus, provavelmente judeus muito bem situados na vida, que rejeitaram o Evangelho.
E embora eles dissessem que cultuavam a Deus, não é? Eles faziam oposição aos cristãos. Eles estavam, no final das contas, sob o poder satânico das trevas, embora dissessem cultuar a Deus, embora dissessem servir a Deus, embora dissessem pertencer a Deus, embora se afirmassem povo de Deus, não passava de gente sob o poder satânico das trevas. Presta atenção. A gente sempre alerta a igreja em relação a isso. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, de fato é de Jesus. Porque o próprio Jesus vai dizer que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. A igreja já está muito alerta com isso, senão ela se deixa dominar pelas trevas, sabe? Se deixa oprimir por elas, se deixa amassar, massacrar, né? Comprimir pelas trevas. Essa é a sinagoga de Satanás. Lá, né? Sobre ser fiel, são notas introdutórias ao texto que eu preciso dar para que haja uma compreensão mais clara depois do estudo. No versículo 10, nós vamos ser fiel, né? Ser fiel até a morte, né? Dar-te a coroa da vida. A cidade de Roma, de Esmirna, se orgulhava da sua fidelidade a Roma, né? Eles eram fidelíssimos a Roma. Então, quem de alguma maneira contrariasse Roma poderia contar com a completa hostilidade de Esmirna, do seu governo, do seu povo, porque eles amavam Roma, sabe? Eles eram assim, eles tinham, parece que uma espécie de síndrome de Estocolmo. Os irmãos conhecem essa expressão, síndrome de Estocolmo? Não. A síndrome de Estocolmo é o seguinte: você imagina uma pessoa sequestrada, sob o poder de sequestradores, mantidas ali, não é? em escravidão, né? Ali sob o poder de sequestradores, que acabam aderindo aos sequestradores. Já houve casos, inclusive, de sequestrado ou sequestrada se apaixonar pelo sequestrador, pela sequestradora. Tem gente que ama o sequestrador, tem gente que ama o opressor. E Esmirna amava Roma. Fazer o quê? A fidelidade de Esmirna era absoluta a Roma. É por isso, e essa fidelidade de Esmirna a Roma estava na raiz da perseguição aos cristãos. É por isso que o Senhor Jesus disse: ser fiel. Ser fiel a quem? A Ele, Jesus. Ser fiel a Ele, Jesus. Não sejam fiéis a Roma, não sejam fiéis a ninguém a não ser ao Senhor Jesus, porque se você for fiel ao Senhor Jesus, você será fiel no Senhor àqueles que são fiéis ao Senhor, percebe? Mas se não for fiel ao Senhor Jesus, não é fiel a ninguém. Você não pode confiar numa pessoa que não seja fiel ao Senhor Jesus. Se ela relapsa na sua fidelidade ao Senhor Jesus, você pode acreditar que ela vai ser infiel com você também, sabe? E não é só isso. Eu não posso ser relapso na minha fidelidade ao Senhor Jesus, porque se eu for relapso, se eu for infiel ao Senhor Jesus, eu serei infiel à minha mulher, serei infiel aos meus presbíteros, aos diáconos, à liderança da igreja, aos meus irmãos, à minha família. Mas a fidelidade é sempre no Senhor Jesus. Nenhuma fidelidade neste mundo pode ser maior do que a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. E se você é fiel ao Senhor Jesus, você será fiel a quem o Senhor Jesus quer que você seja fiel. Percebe como é que funciona a coisa? Porque é sempre no Senhor. É sempre no Senhor. Quando a gente tira o Senhor do centro da coisa, aí vira uma coisa entre nós. E não é uma coisa entre nós, é uma coisa entre nós e o Senhor, antes de qualquer coisa. Então, ser fiel ao Senhor Jesus. Igreja, você está numa cidade fiel ao imperador romano. Você está numa cidade fiel a Roma. Você está numa cidade mergulhada na idolatria. Você está numa cidade mergulhada na corrupção. Mas você precisa ser fiel ao Senhor Jesus. Traz isso para a nossa cidade. Não é? Domingo nós falamos da igreja na cidade. E todo domingo, enquanto estivermos falando
desse assunto, das igrejas do Apocalipse, nós estaremos tratando da relação da igreja com a cidade. Lá em Éfeso, relação da igreja com a cidade. Problemas internos, muitas vezes decorrentes de uma relação errada da igreja com a cidade. A mesma coisa, a situação da igreja de Esmirna. Ela não tem problemas internos, mas ela tem problemas externos, problemas exteriores, porque ela está numa cidade que é hostil a ela, e numa cidade que persegue, numa cidade que traz tribulação, numa cidade que mata, né? Uma cidade que mata. E aí Jesus diz então: e eu te darei a coroa da vida. Sobre a coroa da vida, cumpre-nos destacar que lá em Esmirna existia uma deusa, entre aspas, uma deusa chamada Cibele de Esmirna. Ela era retratada nas moedas, veja que era a dona da cidade, né? Tinha até a esfinge no dinheiro, né, querido? Ariel, isso. Então, ela retratada nas moedas, com uma coroa que reproduzia as ameias da cidade. Era dito que as construções no Monte Pagos se assemelhavam a uma coroa. Em contraste com essas alegações, Jesus prometeu-lhes dar a verdadeira igreja fiel, a coroa da vida. Ainda que temporariamente você tenha que enfrentar sofrimentos, você receberá a coroa da vida, isto é, você receberá a vida eterna. Ah, meus irmãos, que igreja não se levanta sob a voz do Senhor e parte firme para o seu testemunho? Ah, meus irmãos, só se for uma igreja muito apática, muito insensível, não é? Para não se levantar e não partir para um testemunho firme, presente, efetivo, corajoso da sua fé no Senhor Jesus. Muito bem, feitas essas notas introdutórias, vamos passar para a pontuação a partir do texto. Primeira coisa, veja versículo 18. Jesus se apresenta como o primeiro e o último que estava morto, mas ressuscitou. Porque a maneira de Jesus se apresentar à igreja, deixa eu ressaltar isso aqui, tem a ver com a situação da igreja, tá? A maneira de se apresentar, ele sempre se apresenta. Por isso, lembra quando a gente leu o Salmo 23, que eu disse: olha, o Senhor Jesus é o pastor da igreja, e se o Senhor Jesus é o pastor da igreja, nada falta a ela, porque, não é? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele se apresenta à igreja, ele de alguma maneira, a maneira dele se apresentar é como aquele que supre as lacunas, as carências da igreja. Então a resposta, ou a maneira dele se apresentar, é sempre uma maneira que vai de encontro às necessidades da igreja. Por que ele se apresenta assim à igreja de Esmirna? Essa igreja está sendo avisada, não é? De que enfrentaria tribulação. Ele lembra a igreja que ele enfrentou a dor e o sofrimento. Ele lembra a igreja que ele enfrentou a dor, o sofrimento e a morte, mas que está vivo. Ele ressuscitou. A mensagem da ressurreição é fundamental para a vida da igreja. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, e eu sou testemunho. Não sou testemunho apostólico, mas sou testemunho porque ele vive em mim, e você também é, porque ele vive em você. Isso é que é ser testemunho, é viver por Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele está dizendo para a igreja: olha, igreja, aí vem tribulação, aí vem sofrimento,
Aí vem pandemia, aí vem governo ditatorial, aí vem um bando de tiranetes querendo fechar a igreja, dizer que a missão da igreja não é essencial, que a igreja não é essencial à comunidade. Aí vem um bando de desqualificados em relação às coisas de Deus para tentar achatar a igreja. Mas preste atenção, ainda que isto gere uma tribulação maior, mais forte, mais terrível, ainda que vocês corram o risco de morrer pelo testemunho, morram, sejam fiéis, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Por isso a igreja não pode ceder, porque ela sabe quem é o seu Senhor, ela sabe que o seu Senhor venceu a morte, e não há nada que nenhum homem, por pior que ele seja, possa nos fazer além de nos matar. Sabe? É isso. Então ele está alertando a igreja, né? Embora Cristo sempre tenha sido o Senhor da glória, né? Ele assumiu uma condição humilde, se tornou homem, foi ao despojamento da sua glória, mas ele venceu o mundo e o maligno. Jesus se sujeitou a todo o processo, porque compreendia que esse era o cálice que ele devia tomar. Ou seja, isso era parte da sua missão, o seu sofrimento, né? Quando lá na agonia, no horto do Getsemane, ele diz: entre Israel, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. É como dizer: Pai, que seja feita a tua vontade, a vontade que ele sabia, que ele conhecia muito bem. É verdade. Então o que ele está dizendo para a igreja? Olha, assim como eu enfrentei a morte e a ressurreição, o sofrimento e a glória, vocês também terão de suportar um período de sofrimento. Os tais 10 dias, um período de sofrimento, é isso que 10 dias significa. Vocês terão de suportar um período de sofrimento, mas depois experimentarão a glória comigo. Igreja, você está sendo preparada para a glória. Igreja, alegre-se, mesmo em meio à tribulação, porque a tribulação é, de alguma maneira, um meio de Deus nos preparar para a glória. Então, a igreja não pode querer nem pretender vida mansa. Eu vejo alguns aí falando: não, porque estão perseguindo a igreja. Vocês não viram perseguição ainda, vocês não sabem o que é perseguição, vocês estão fazendo a politicagem, porque na hora que a perseguição vier mesmo, aí vai ficar claro quem de fato é do Senhor e quem não é. E a perseguição tem essa vantagem para a igreja, ela purifica a igreja. Ah, Pedrito, tem alguma coisa a respeito disso, mas eu não sei dizer não. Ah, sim. Policarpo, sim. Sim, o pai da igreja, né? Ele foi queimado no ano 185, alguma coisa assim, né? Porque foi exigido dele que apostatasse da fé para salvar a sua vida, e ele se recusou. Então eles foram dizendo: olha, se você não apostatar, você vai ser preso. Se você não apostatar, você vai ser torturado. Se você não apostatar, você vai ser queimado. E ele não se manteve firme, foi queimado vivo no ano, se não me engano, se a minha memória não me traz, lá pelo ano 185. Com 86 anos de idade. Com 86 anos de idade. Ele ainda diz o seguinte: olha, até hoje eu vivi com o meu Senhor, porque agora né, eu vou viver sem Ele. É melhor morrer com o Senhor do que viver sem Ele. Não, isso o Policarpo não falou, isso eu estou falando, tá? E no fogo fala que ele cantava e orava. Exatamente. Verdade. A gente vê o que vai acontecer aqui
ou menos como o Brasil, se juntar os 28 mais os outros tantos, mais os 11, não dá um. Os 28 mais os 573, mais os 11, não dá um. Sim, a igreja precisa estar preparada. Mas esse é o ponto. A igreja precisa estar preparada para a perseguição. A igreja precisa estar preparada para a tribulação. A igreja precisa estar preparada para o sofrimento. Porque, senão, o que acontece? A igreja se acomoda. A igreja se acomoda. A igreja começa a dizer o seguinte, ela começa a fazer parte da cultura. Quando eu estou falando de acomodação, eu não estou falando de crente sentado no banco, no ar-condicionado, relaxando, né? Avaliando se o cântico está bom, se a mensagem está agradável aí. Não estou falando disso não. Isso aí é uma outra coisa. Quando eu estou falando de acomodação, eu estou falando de acomodação cultural. Ou seja, vamos absorver como igreja os valores da cultura. Porque é isso aí que é acomodação cultural. A igreja começa a fazer o quê? A absorver os valores do mundo. E ela começa a viver como o mundo vive. E daí a pouco você não percebe mais diferença entre o mundo e a igreja. Não está bem parecido hoje em dia? Está bem parecido. É preciso dizer para esta igreja, e quando eu digo para esta igreja, para a igreja contemporânea, que ela precisa ser fiel, não à cultura, não ao mundo, mas ao Senhor Jesus, e que ela vai ser perseguida por isso. Ela precisa ser avisada para depois dizer assim, mas está vendo, olha, não é? Se eu estivesse na sinagoga dos judeus, eu estaria rico e tranquilo, usufruindo do progresso da cidade de Esmirna. Lá não. Lá era uma igreja de pessoas pobres, a maioria era de serviçais, a maioria era de escravos. Mas eles podiam ser escravos dos ricos da cidade, mas eles eram livres em Cristo Jesus. Eles eram livres em Cristo Jesus. Então, assim como eu enfrentei a morte, a ressurreição, o sofrimento e a glória, vocês também terão de suportar um período de sofrimento, mas depois experimentarão agora comigo, a glória comigo. Agora, olha o que vai dizer Paulo em Colossenses 1:24. Isso aqui é o testemunho cristão. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. As aflições da igreja são aflições de Cristo. Não pense que ele está indiferente, não é? Não pense que ele está indiferente. É por isso que ele vai dizer, não é? Lá em Mateus, quando você der um copo d'água a um desses meus pequeninos, não é a mim que você deu. Quando você visita um perseguido, um preso, por causa do meu nome, é a mim que você está visitando. Quando você acolhe um forasteiro por causa de mim, é a mim que você está acolhendo. Quando você dá agora eu já estou parafraseando, mas o sentido é o mesmo. Quando você dá um prato de comida a alguém que está necessitado, é a mim que você está dando, não é? É a mim que você está dando. Então, o Senhor se identifica de tal maneira com a igreja, né? E Paulo diz isso, olha o que ele diz, né? Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Não é que Cristo vai sofrer tudo de novo, ele está sofrendo com a igreja, sabe? O sofrimento que impõe à igreja, os danos que impõe à igreja, são danos feitos ao Senhor Jesus diretamente. Atenção, cuidado com a igreja, muito amor para com a igreja, muito zelo com a igreja, muito cuidado com a igreja, muito cuidado, porque a igreja, ela é a noiva amada do Senhor. A noiva, e se tem uma coisa que a gente ama, é a noiva, né? E certamente a igreja continuará sendo amada depois das bodas. Mas eu falei a gente ama a noiva porque entre os humanos é assim, né? Eles amam muito a noiva, depois não sabe mais como é que fica. Alguns continuam, outros não. Mas com o Senhor é certo, ele ama a sua noiva, ele está preparando a sua noiva, ele está cuidando dela, ele está purificando a sua noiva para se casar com ela e para que ela reine com ele por toda a eternidade. É assim que é. Preencher o que resta das aflições de Cristo é estar em parceria com Cristo, é experimentar o que ele também experimentou em alguma medida. Cristo sofreu de uma vez por todas.
por nós, comprando a nossa redenção. Mas ao dizer o que resta, Paulo vincula o Senhor Jesus aos nossos sofrimentos, né? Eu que acabei de afirmar, estou só fazendo aqui fazendo aspas para o comentarista. O que resta? Paulo vincula o Senhor Jesus aos nossos sofrimentos presentes de toda a igreja por todos esses séculos. Esse conceito se confirma em outros lugares, como 2 Coríntios 4:10, 2 Timóteo 2:11 e 12, que comprovam a solidariedade de Jesus com a sua igreja, com as suas tribulações. O mesmo acontece com Esmirna. Ela não sofreria sem motivo, nem por mera casualidade, mas por um propósito claro, que era participar dos sofrimentos de Cristo. O mesmo acontece com a igreja presbiteriana. Eu ouvi muitos deles já falaram até em fazer caderno. Pois é. Que era maior. Aí você vê que diferença, né? De certo evangelho, entre aspas, mais uma vez, o evangelho, porque não é evangelho que anda por aí, né? Eu agora sou de Cristo. Aí eu tenho casa bonita, carro bacana, roupa de grife. Em Esmirna, alguém afirmar a sua fé em Cristo consistia em perder todos os seus bens. Bem lembrado essa coisa do confisco de bens. Bens eram confiscados, eles voltavam à pobreza, à miséria, por causa de Cristo. Mas aí Jesus vira para uma igreja dessa e diz: mas você é rica, sabe? É rica. É uma riqueza que a traça não corrói, que a ferrugem não vai destruir. É isso. Então, agora já entramos no ponto seguinte, que é a igreja rica, né? A condição social da igreja até pode servir para sinalizar a sua condição espiritual e moral, mas isso nunca é determinante. Ou seja, a igreja pode ser uma igreja formada na sua maioria por pessoas de uma condição social elevada, né? Todo mundo muito bem instruído. Isso pode até sinalizar, não é? Para uma boa condição moral e espiritual, mas não é determinante. Tem muita igreja que está aí, cheia de doutor, cheia de gente endinheirada, cheia de gente arrogante, cheia de pompa e de circunstância, que está sendo degradada pela baixa condição moral e espiritual. Então isso não é determinante. Em nossos dias, quando uma igreja aumenta a sua arrecadação, temos a tendência de interpretar isso como bênção. Prosperidade financeira pode indicar aumento na fidelidade dos irmãos. Nós temos experimentado isso aqui na igreja, né? Temos experimentado isso aqui na igreja. Ainda ontem, não vou mencionar nomes aqui, o Conselho da Igreja aprovou uma ajuda para alguém que está precisando fazer uma intervenção cirúrgica e precisa de ajuda. E eu cheguei no Conselho da Igreja colocando o assunto assim, de uma maneira bem cuidadosa, porque eu não sabia se a tesouraria podia, e quem diz isso sempre é o tesoureiro, né? Essas coisas sempre a gente tem que ouvir o tesoureiro primeiro. Aí quando eu coloquei o assunto, irmãos, eu quase chorei, porque eu tinha pensado uma coisa assim, modesta, mas o conselho disse: nós recebemos uma verba do Canadá para ação social da igreja. Eu disse: ele disse: mas quanto? Eu nem perguntei quanto. O tesouro falou quanto era. Eu disse: mas eu disse: Senhor, tem misericórdia da minha pobreza, né? Da minha falta de visão. Não estou dizendo com isso que nós temos aqui milhões para distribuir, não é isso, né? Por favor, ninguém entenda assim. Mas o que eu quero dizer, que dentro daquele contexto em que nós estávamos, numa reunião em que nós estávamos ali todos, buscando de coração fazer a vontade de Deus, ninguém estava ali para tirar a casca da igreja, ninguém. Nós não fazemos isso no conselho da igreja, nós não vamos para a reunião do conselho para tirar a casquinha da igreja, nenhum de nós, né? Tirar vantagem, nenhum de nós.
Estávamos ali, e aí quando o tesoureiro falou assim, tá certo, né? E aí a igreja pôde, mas nós não somos uma igreja milionária, nós não somos uma igreja de ricos, né? Nós somos uma igreja de pessoas trabalhadoras, de homens e mulheres honestos e trabalhadores, que administram as coisas que recebem do Senhor com fidelidade, não é? É isso que nós somos. Aqui não tem nenhum milionário, não é? Todos trabalham duro, né? E trabalham duro, a maioria trabalha duro, né? Agora, administra, são bons mordomos daquilo que recebem de Deus, ou seja, bons administradores. Mas não é igreja milionária. Mas eu saí daqui ontem numa alegria imensa, porque a igreja pode ajudar alguém que está precisando, não é? E numa situação de emergência, não está precisando, está com pressa, tem pressa, não tem tempo para esperar. Então, essa solidariedade, não é? Essa aplicação da sua arrecadação naquilo que realmente importa, na propagação do Evangelho, na sustentação da missão, no auxílio aos necessitados, é isso que identifica uma igreja próspera. Não é só uma igreja que tem dinheiro, porque a igreja não precisa ter dinheiro. Quem tem dinheiro é banco. Banco é que precisa de dinheiro. A igreja precisa de fazer a obra. E Deus dá o dinheiro na medida em que a igreja faz a obra, acredite. Se não tiver dinheiro, é porque não está fazendo. Nunca dinheiro é condicionante para a igreja fazer a obra, ou deixar de fazer. Nunca é. Faz a obra que o Senhor dá os recursos. É ou não é a igreja do Cristo? Eu estou falando uma coisa errada aqui? Não é essa a vivência da igreja? É essa a vivência da igreja. Então, veja, prosperidade financeira pode indicar aumento na fidelidade dos irmãos, na consciência da missão da igreja, no desejo de ajudar os mais pobres, de expandir o Evangelho por meio da plantação de novas frentes de trabalho. Olha o que temos dito à igreja aqui. Nós não estamos sacando palavras do nosso bolso. Nós não estamos ouvindo palavras de pessoas que não conheçam a igreja, que não conheçam a natureza da igreja e não tenham consciência da missão da igreja. Todas as vezes que nós mencionamos isso, é porque o Evangelho é isso, é missão. E a igreja que não for missionária, ela está sendo infiel. Ela está recebendo a imensa riqueza do Evangelho, o imenso tesouro do Evangelho, e está sonegando esse tesouro a quem ele se destina, porque não é só a nós, é a tantos outros a quem o Senhor quer salvar. Muito bem. Porém, isso nem sempre é verdade. Igrejas prósperas podem aumentar sua corrupção à medida que aumentam suas condições, não é? Aumenta, né? Eu já peguei igreja que faziam agiotagem com o dinheiro da igreja. Já peguei. Quase me mataram, mas eu peguei e não deixei. E não fui reclamar com ninguém, não. Chamei os responsáveis e falei para eles: vocês vão acertar isso. Eu pago preço até hoje por causa disso, mas não deixo. Ninguém vai vilipendiar, desrespeitar, tirar a casca da igreja que eu for pastor, sabe? E eu confio em Deus para isso, não confio em mim não. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque não pode, né? Às vezes aumenta o dinheiro, o que é que faz? Aumenta a corrupção, né? Na medida em que aumenta as boas condições, levando o pastor a uma vida de ostentação e luxo, não é? Cada pastorzão com seus bólidos, as suas naves, não é? Luxo, ostentando luxo, tornando o conselho fica cada dia mais mesquinho, porque quanto mais o pastor quer arrancar, mais o conselho quer segurar. Não é não? É uma mesquinharia total. Igreja, eu desconfio que vocês sabem muito bem o que é isso, sabe? É uma mesquinharia total, né? Se torna mesquinho quanto à aparência da igreja, né? A gente não cuida direito da igreja, né? Deixamos a igreja abandonada, deixamos as instalações da igreja, aquilo que é preparado para abrigar o povo de Deus, tudo sabe, mal cuidado. Eu já soube de igreja que tinha gato na energia elétrica em outros tempos. Irmãos, em 32 anos de ministério, a gente vê coisa
que a gente só não duvida porque a gente vê. E outros dizem, é isso mesmo, eu disse, mas será que eu vi isso mesmo? Então, interesses de competitividade com outras denominações da cidade, com construções mais suntuosas, com construções mais suntuosas. Outro dia, eu conheci alguém lá no bairro onde estou morando agora, alguém até que está aí agora na liderança aí da cidade, de um dos poderes da cidade, que é nosso vizinho lá. Você é pastor pretensor. Onde é que é essa igreja? Assim, eu sou pastor da igreja do IBC, não é a minha igreja. Porque a igreja é do Senhor, não é minha. Eu pastorei lá, eu sou pastor da igreja, ou seja, o Senhor me colocou lá para pastorear a igreja dele. Por isso que eu estou aqui, para pastorear a igreja do Senhor, não é a minha igreja. Até porque eu presto contas, inclusive, ao Senhor, do pastorado que faço. E aí disse assim, de uma maneira gentil, não foi de uma maneira grosseira, que nem poderia ser, não teria nem sentido. Mas eu estou pastoreando a igreja lá e tal. E assim, é a maior igreja de Cachoeiro, né? Aí eu falei assim, será? Pela graça de Deus, será? Mas a primeira coisa que chama a atenção é o tamanho da igreja. Então, se você é pastor numa igreja pequenininha, você é um mau pastor, é isso? Não dá prestígio. É como as pessoas veem aí fora. Eu não estou de forma nenhuma censurando essa pessoa, por sinal, me recebeu tão bem, fui na casa da pessoa, tomei café, sabe, temos alguns projetos lá para o bairro, lá conversamos a respeito de alguns projetos para o bairro, não sei se vão evoluir, mas não estou fazendo nenhuma censura à pessoa, mas é a maneira humana de olhar. Mas nós precisamos aprender a olhar não com os olhos dos homens, mas a olhar com os olhos de Jesus. É isso que nós precisamos aprender, é olhar com os olhos de Jesus, senão a gente entra nesse negócio aqui. O Novo Testamento relativiza os paradigmas sociais estabelecidos, especialmente pela liderança judaica, para a qual, quanto mais próspero o crente, mais abençoado ele era. Aí isso é visão judaica, legalista, não é visão graciosa do Evangelho. Então, é o caso do homem rico que procurou Jesus e saiu triste quando ouviu que precisasse desfazer das suas riquezas para seguir o Mestre. Porque para ele as suas riquezas eram um sinal da bênção de Deus. Era como dizer assim, vou ter que abrir mão da minha bênção para seguir Jesus, que é um pobretão, que não tem nem onde reclinar a cabeça, ele próprio diz isso. Eu vou deixar minha riqueza para seguir esse pobretão? Eu não posso dizer que foi isso que passou pela cabeça dele, mas na cabeça de um judeu que entendia que a sua riqueza era fruto de ser uma pessoa abençoada por Deus, porque cumpria a lei direito, porque tinha que cumprir a lei para ser abençoado. Tinha que cumprir a lei. Então, ele era abençoado, isso era um sinal de que ele era um bom cumpridor da lei. Esse é o ponto. E aí Jesus disse, você precisa vender o que você tem, dar para os pobres. Jesus foi na raiz da questão. Mas aí Jesus vai dizer, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. A surpresa dos ouvintes, não é? Inclusive dos discípulos, né? Assim, mas então, quem é que vai entrar? Não é? Quem é que vai entrar? Os discípulos falam para Jesus. E aí Jesus vai resolver essa questão, mas não é um assunto nosso aqui, é só para a gente lembrar do episódio. O objetivo é só lembrar do episódio, né? Então, nós não temos, por outro lado, a riqueza, uma condenação da riqueza no Novo Testamento, nem uma exaltação da pobreza. Também tem outro erro, né? Tem uma teologia que rola por aí há algumas décadas, da qual eu loucamente já fui adepto e renego com todas as minhas forças hoje, graças a Deus, que é a famosa teologia da libertação, que exalta a pobreza. Não tem isso na Bíblia, nem a exaltação da riqueza, nem da pobreza, mas o ensino sólido de que a condição espiritual de uma pessoa independe da sua condição material. É isso que a Bíblia ensina. A condição espiritual de uma pessoa independe da sua situação material. Não é isso que está acontecendo em Esmirna. A igreja que não é censurada pelo Senhor, a mais pobre de todas, mas não é porque era a mais pobre. Jesus está exatamente aqui falando da sua condição espiritual e diz que ela é rica. Então,
Ao olhar de Jesus, uma igreja composta de escravos e despossuídos, ou melhor, desapossados, não é nem desapossados, confiscados, né? Tiveram seus bens confiscados por sua adesão ao Evangelho. Essa igreja, diz, ela é rica. Uma igreja que abriu mão, não é, de riqueza material por fidelidade a Jesus é uma igreja rica, uma igreja espiritualmente rica. Então, veja só, é provável que devido à perseguição dos próprios judeus e dos romanos, os cristãos daquela igreja estivessem perdendo seus empregos, como já foi, né, até lembrado aqui, o que naturalmente aumentava a sua angústia e falta de condição de assistência e subsistência básica. É uma outra coisa, né? Seus bens são confiscados ou, tudo bem, você é cristão, não quero você aqui não, desempregado, pronto. Como é que as pessoas fazem isso? Fazem hoje? Eu consegui um bom emprego, até dei uma guarimbada no meu currículo lá, porque agora é moda, né? Da turbinada no currículo, né? Até ministro do Supremo faz isso, né? Bom, também não é novidade o ministro do Supremo fazer isso, né? Mas dá uma guarimbada no currículo, arranja um emprego e olha, Deus me abençoou, viu? Não, você está enganado, colega, né? Aqui era o contrário. Eu sou cristão. Você está demitido. Rua, né? É o que acontecia. Então, é preciso que a igreja entenda que há um preço para seguir a Cristo, sabe? E esse preço, muitas vezes, é sermos privados até das nossas condições mais básicas, mais essenciais. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a visão da igreja. O Salmo 23 não é um salmo bonitinho, ele é um programa de vida, até aquele dia em que nós, ainda que precisemos passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco ali, e nós viveremos na casa do Senhor para todos sempre. Só não tiver um programa de vida com Cristo. Jesus antecipa que os crentes de Esmirna deveriam se preparar, porque as tribulações aumentariam devido à blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós já falamos sobre isso aqui, vamos seguir em frente. Aí, quando Jesus diz à igreja, tu és rico, esse atributo conferido pelo Senhor da igreja contrasta com qualquer outro pensamento que fizesse sobre aquela igreja. As pessoas olhavam e diziam, está ali uma igreja de escravos, está ali uma igreja de despossuídos, desapossados, está ali uma igreja de desempregados. Nossa, como esse povo vive mal, hein? Esse povo não deve ser abençoado por Deus não, porque olha só, vive na pobreza. Aí Jesus fala assim, você é rico. Irmãos, nós precisamos aprender a olhar com os olhos de Jesus, sabe? Abandonar esse nosso olhar carnal, olhar com olhos espirituais. Mas para que isso aconteça, o Espírito Santo precisa estar dentro de nós, e se Ele está dentro de nós teremos olhos espirituais. Se Cristo habita em nós, nosso olhar será um olhar de Cristo, e não esse olhar de uma sociedade mundana, preconceituosa, arrivista, né, cheia de gente arrogante, e tem uma palavra aí para quem só gosta de bem material que eu esqueci agora, eu sempre esqueço, eu não gosto dessa palavra. Então meu cérebro, como é que uma pessoa que quer sempre ganhar coisas, conquistar, ter mais, como é que é? Ambiciosa. É uma palavra que eu não gosto dela, então eu sempre esqueço essa palavra na hora de falar isso. É bloqueio, né? Então, por favor, não me entendam mal. É detestável gente ambiciosa, que coloca a sua ambição acima dos outros, que coloca a sua ambição, que explora o pobre, o necessitado para satisfazer sua ambição, que explora a igreja, que arranca dinheiro dos crentes, que arranca dinheiro da igreja, que vive para ostentar, que associa o ministério pastoral bem sucedido ao preço do carro que ele está andando. Isso é horrível.
Isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo, isso não tem nada a ver com o ministério pastoral, isso não tem nada a ver com igreja no final, não tem nada a ver com o cristianismo, no final das contas. É certo que a pobreza considerada em si mesmo não é uma coisa boa, como também desgraças são o exílio, o desprezo, a ignomínia, a prisão e finalmente a morte. É uma extrema calamidade, mas quando Deus tem em vista manifestar o seu favor, nenhuma dessas coisas há que Ele não torne em bem e em felicidade. Saibamos então preferir o testemunho de Cristo a uma falsa opinião proveniente da nossa carne ou da sociedade em que nós estamos inseridos. Nos interessa a opinião de Cristo, né? Os homens olham e dizem: que pobreza, que igreja pobre, que igrejinha, hein? Aí Jesus olha e diz: ó, minha amada noiva, tu és rica. Tu és rica. É isso, né? Como vê o homem, né? É isso. Bom, a coroa da vida, né? Para a gente fechar aqui o último ponto do estudo de hoje. A igreja já estava habituada a enfrentar perseguição, pobreza e desprezo, mas ela é alertada que as lutas ainda não haviam terminado. Uma severa batalha ainda estava por vir. Não temas, 2:10, não temas as coisas que tens de sofrer. Evoca uma das mais recorrentes exortações de Deus a Israel. A Bíblia está cheia de não temas, não temas, não temas, eu estou contigo, não temas, simplesmente obedece, não temas, faz a obra, não temas, não temas, porque Deus sabe que dá medo mesmo na gente. Não temas, não temas, não temas. E o Senhor Jesus ecoou essa mesma mensagem quando alertou aos seus discípulos de que sofreriam tribulações. Sobre os 10 dias já falamos, vamos avançar um pouco mais. Quando a Apocalipse fala ao anjo da igreja, todas as cartas, está referindo a toda a igreja? Há duas interpretações, pelo menos. Uma é essa. E há uma outra, que de certa maneira cada igreja é cuidada individualmente por um anjo de Deus, do próprio Deus. Há essa ideia, não é? De que cada igreja tem um cuidado individualizado, pessoal. Aí eu prefiro a segunda, porque tem muito demônio na frente de igreja aí dizendo que é anjo. Então, sinceramente, eu prefiro a segunda. Eu acho que o anjo da igreja, que o Senhor Jesus está cuidando individualmente de cada igreja. Para mim esse é o melhor sentido. E isso é verdade porque ele conhece cada uma, na verdade, a fundo. Bom, eu quero ler aqui, está aí no seu fascículo, na sua revista, uma consideração de Calvino sobre a perseguição e tudo mais, a igreja, né? Mas lembrando que Deus sempre faz uso de outras formas, se não for perseguição, de provar os crentes para os aperfeiçoar em seu amor. Todo tipo de sofrimento, de perseguição que a gente sofre, no final das contas Deus está nos provando. Não porque Deus seja um Deus sádico, queira nos ver sofrer, mas Ele quer nos ensinar a amá-lo. Ele quer nos aperfeiçoar no seu amor, a entender que seu amor por nós não está em nos dar uma vida mansa, mas está em Ele estar conosco em todas as circunstâncias e nos conduzir à glória que está preparada para nós. É isso que a gente precisa entender, né? O Senhor, diz Calvino, para impedir esse mal. Que mal? O mal de buscar a felicidade nesta terra, mostra a seus servos a vaidade da vida presente, disciplinando-os constantemente por meio de diversos sofrimentos, para que não esperem paz e tranquilidade nesta existência. Ele permite que muitas vezes o mundo seja assolado e atormentado por guerras, tumultos, banditismos,
e outros males, para que os seus servos não desejem com muita cobiça as riquezas que realmente nada valem, nem se acomodem passivamente às que já possuem. Ele os reduz à indigência, já pela esterilidade do solo, já pelo fogo, já por outros meios, ou os mantém em posição mediana ou na mediocridade, para que não abusem dos prazeres da vida conjugal, ou lhes dá mulheres rudes e ruins de cabeça que os atormentam. Mulher problemática é para santificar o marido, viu? É verdade. Tem esse negócio, não, ela é muito problemática, eu vou deixar. Para com esse negócio. Mas é isso mesmo. Você tem que saber que Deus te deu a esposa do jeitinho que você precisa. E a minha nem olha para mim. Não é do jeitinho que você precisa. Então não reclama, agradeça, porque é disso que você precisa. Vamos lá, voltando aqui ao texto tão sério, mas é que a minha esposa estava tão compenetrada aqui que eu não pude evitar um comentáriozinho. Para que não abusem dos prazeres da vida conjugal, lhes dá mulheres rudes e ruins de cabeça que os atormentam, ou lhes dá filhos maus que os humilham, ou os aflige, tirando do seu convívio mulher e filhos. Se em todas essas coisas ele os trata com brandura, todavia, para que não se ensoberbeçam, deixando-se levar pela vanglória, ou para que não desenvolvam autoconfiança desordenada, adverte-os por meio de enfermidades e perigos, e coloca diante de seus olhos quão frágeis e efêmeros são os bens sujeitos à mortalidade. Sabe, no fundo Deus está cuidando de nós, até mesmo nas tribulações. Concluindo, a igreja de Esmirna estava sendo provada a se manter fiel diante de dois severos problemas: perseguição e pobreza. Até aquele momento ela estava resistindo em fidelidade, e o Senhor Jesus revela sua apreciação e zelo pela igreja. Antecipa que mais dificuldades viriam e a encoraja com promessas que superam qualquer valor ou benefício que esse mundo possa oferecer. Bom, rápidas aplicações aqui, cada um de nós pode fazer aí a nossa própria vida, as aplicações que a palavra de Deus coloca diante de nós. Mas veja, enfrentar injustiças sendo inocente e dificuldades financeiras sendo um trabalhador honrado são dificuldades que todos os crentes podem enfrentar. Portanto, se você está vivendo algumas dessas coisas, faça como Cristo. Faça como Cristo exorta os irmãos de Esmirna a fazerem e resista, porque a recompensa de Jesus é garantida a todos os que perseverarem até o fim. Louvado seja Deus. Vamos cantar um hino de número 103.